para falar da chamada de Pedro aqui nessa noite. Amém? Todos encontraram? O livro ao qual escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Fala assim a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Irmãos, isso é um texto bastante conhecido. Eu até preguei esse texto num dia desse agora no Facebook. E Deus me deu um entendimento que às vezes Deus vai nos dando um entendimento quando a gente vai ministrando, que só Ele mesmo, viu, irmão? Porque nada procede da gente, viu? Que a gente ficamos abismados. Nós estamos diante de um texto da onde nós vamos ver o que o Senhor vai fazer para chamar a Pedro. Todos nós que estamos aqui, que tivemos um encontro com Cristo, nós tivemos um dia marcado. Nós tivemos um dia que ficou marcado, o dia, a hora e o momento. E é este dia que está na sua mente, que você sabe que não sai por nada. Foi o dia que você se encontrou com Jesus. E a Bíblia também vai mencionar o dia que o apóstolo Pedro teve um encontro com Jesus. Nesta noite, quem sabe alguém desta comunidade, Jesus não marcou para ter um encontro com ela e com ele, com alguma família nesta noite. Porque aqui nós estamos diante de um texto aonde a Bíblia vai começar dizendo que Jesus ele está à margem do lago. E o interessante é que a multidão está ali. Para quê? Para ouvir a Jesus Cristo. Imagine. Eu não sei se tem alguém aqui dentro do seu lado, da sua casa, ou alguém sentado em alguma calçada, querendo ouvir a palavra de Jesus. Porque nós estamos diante de um texto que não havia uma, duas, três ou quatro, mas havia uma multidão.
Então não sei quantas pessoas tinha, mas eu sei que as pessoas estavam se comprimindo, elas estavam se apertando, porque elas queriam ouvir a Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é falando daquele que pode mudar a vida do homem, da mulher, do jovem, de quem quer que seja, irmão. Independentemente do que ele esteja fazendo ou do que ele fez, Jesus, ele tem a capacidade de mudar a vida do vil pecador, aonde ele possa olhar para si mesmo e possa se ver como um pecador. Porque tem seres humanos que eles olham para ele mesmo e eles dizem que não são pecador. E quando eu não reconheço que eu sou pecador, eu não olho para Cristo como meu Salvador. Eu não procuro a Cristo como meu Salvador. Então nós estamos diante desse texto, que lá está a multidão, doida para escutar o Senhor. Por que ela está doida? Porque havia uma fama. A fama de quem? De Jesus. Jesus já tinha o seu nome por todos os lugares, pelos seus feitos e pelos seus ensinamentos. Então quem era que não queria ouvir Jesus? Quem era que não queria tocar em Jesus? Quem era que não queria ser tocado por Jesus? Eu não sei quem é você nesta noite. Eu não sei qual é a sua vontade nesta noite. Talvez você sinta a vontade de sentir o toque de Jesus. Talvez você sinta a vontade de tocar em Jesus. Talvez você sinta a vontade de ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai mais além. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele viu quantos barcos? 2 barcos. Jesus, ele viu 2 barcos. E Jesus escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Não foi em vão, irmãos. Não foi por acaso. Talvez alguém tenha pensado: será que Jesus me escolheu em vão? Não, irmão. Jesus não escolhe ninguém em vão. Jesus não escolhe ninguém por acaso. Jesus não erra na sua escolha. Aleluia. Glória a Deus. Quem está decidindo entrar no barco de Pedro é Pedro ou é Jesus? Quem é que escolheu? Jesus, ele não esperou Pedro ir até ele. Jesus, ele mesmo foi até Pedro. Com o intuito de quê? De mudar a sua vida, de mudar o seu rumo. Porque até então o pensamento de Pedro era só pescar. Pedro não estava roubando, Pedro não estava matando, Pedro não estava fazendo nada aqui. Pedro estava trabalhando. Pedro estava passando a noite em alto mar, porque o pescador sabe que durante a noite o peixe ele vai buscar alimento. Então o pescador, sabendo que o peixe vai sair para se alimentar, vai ser o momento que ele vai lançar as redes para pegar os peixes. Você não vê pescador saindo de dia para pescar, porque de dia os peixes estão escondidos. Então o texto vai dizer que eles passaram a noite toda trabalhando. Então Jesus vai chegar no momento em que Pedro e os seus sócios estão lavando a rede, mas não pegaram nada. Talvez alguém nesta noite esteja triste, esteja cabisbaixo, depressivo, com alguns pensamentos negativos. Por quê? Porque algumas coisas não deram certo na sua vida. Pedro estava desta forma: como é que pode eu passar a noite todinha acordado para pegar algum peixe, para trazer o alimento para casa, para que eu pudesse vender, para que eu pudesse ter algum dinheiro, mas não deu certo. Parece que os peixes naquela noite todos eles se esconderam, porque Pedro, sendo um pescador, ele era experiente. Mas mesmo na sua experiência não estava dando certo nada. Você já viu como é que Jesus gosta de chamar as pessoas? Se nós formos lá para o Antigo Testamento, que eu ministrei ontem falando de Moisés, aquilo era costume acontecer, e Deus vai se revelar para Moisés no meio de uma sarça, aquilo que acontecia no meio do deserto. Então Deus chama ele daquela forma. Deus tem os seus meios de chamar o homem, irmãos.
Deus usou a pescaria que Pedro trabalhava para quê? Para fisgar Pedro. Para fazer de Pedro um grande pescador, mas não era de peixe, era de homens. E o que Deus quer fazer nesta noite é pescar homens, para fazer eles pescadores de outros homens. Deus tem um chamamento para esta localidade nesta noite. Houve alguns empecilhos para que o culto não acontecesse. Mas o culto pode acontecer com uma pessoa e a palavra de Deus ela não voltará vazia. O culto pode acontecer sem nenhuma cadeira, mas a palavra de Deus não voltará vazia. Glória a Deus. Só tem que ter pessoas dispostas a irem, a falarem da palavra de Deus. Porque tudo que nós formos fazer tem que existir renúncia. Ninguém faz nada para Deus sem renunciar a algo. Você está aqui, mas você renunciou a alguma coisa. Você poderia estar com a sua esposa assistindo um filme com seus filhos, mas você veio aqui porque você sabe que vidas são mais importantes do que coisas. E se nós não tivermos isso em nós, nós não se preocuparemos com vida e sim com coisas. Mas Deus não nos chamou para se preocupar com coisas, mas com vidas. E se até hoje você se preocupou com coisa, Deus ele lhe chama para que você se preocupe com vidas. Porque vidas são mais preciosas do que coisas. As coisas vão ficar, as vidas não. Existe uma eternidade esperando ela. Independentemente se seja no céu ou no inferno, existe uma eternidade. E nós fomos alcançados pelo dono do céu, para que nós pudéssemos falar do céu para alguém que está na terra. Foi falado através da Júlia, através do ensinamento que o professor Alisson deu na escampa. Que muitas das vezes o homem só pensa nas coisas de baixo, até ele se frustrar, até ele se decepcionar, até ele conseguir olhar para o alto e pedir socorro àquele que tem poder de lhe tirar da onde ele se encontra, da onde ele mesmo se meteu, porque não foi Deus que meteu ele. Mas nós estamos diante de um texto que estamos falando de um homem que está apenas trabalhando, mas está frustrado. E quantas das vezes Deus nos chega nos nossos momentos de frustração? Aleluia, Jesus. Deus não nos chegou na minha vida nos meus melhores dias, mas nos piores. Para dizer para mim que mesmo nos meus piores dias, nas minhas piores escolhas, Ele estava disposto de me libertar. Deus, Ele está disposto a lhe libertar. Porque quando eu olho para Israel, me lembrando de ontem, quando Israel clamou, Deus estava com seu ouvido atento, escutando o gemido do seu povo e já preparando um libertador. Existem pessoas clamando, suplicando, e Deus tem preparado pessoas para falar para ela do seu grande amor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Ai, Oh, aleluia. Glória a Deus. Seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. o interessante que Jesus entra no barco do homem que está lavando as redes. Só Deus sabe como é que estavam os seus pensamentos. Imagine lavando aquelas redes e dizendo: meu Deus, não pode. Nada deu certo nessa noite. Porque nós pensamos que tudo tem que dar certo pra gente. Mas naquela noite nada tinha dado certo nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Mas por quê? Porque Jesus, sendo Deus, Ele espantou todos os peixes. Sabe para quê? Só para mostrar para Pedro o que é Deus na vida de alguém. Para mostrar para Pedro a sua capacidade. Por mais que tivesse experiência,
não tinha peixe naquela noite. Jesus, ele vai chegar a dizer assim, ele vai entrar no barco. O versículo 2 ele vai dizer assim, entrando ele num dos barcos que era de Simão, olha só o que aqui Jesus vai dizer, Pedro, afasta o barco um pouquinho para lá. Agora Pedro vai ter que obedecer Jesus. Jesus entrou no barco sem pedir e ainda mandou o quê? O dono do barco está segurando, porque quando o barco está na água, o barco está em movimento. Então Pedro não poderia largar o barco por nada, porque Jesus já estava sentado no barco, que ensinando o povo, ensinando aquela multidão que estava ali na beira daquele lago. Olha a preocupação de Jesus em ensinar o povo. Por quê? Porque se o povo não aprender, irmão, o povo anda de qualquer jeito. Mas quando Jesus ensina e o povo obedece, o povo já não anda mais segundo o que ele quer fazer, mas segundo as vontades de Deus. Então todos os que estão aqui, ou alguns, entenderam que deve viver segundo a palavra de Deus, e não mais segundo os seus próprios desígnios, e não mais segundo a sua própria vontade da carne, porque sabe que quando andava segundo a vontade da carne, só quebrava a cara. Interessante é que Pedro poderia resmungar, né? Não, senhor, mas meu barco, eu estou lavando rede, o senhor chega, entra no meu barco, manda eu botar ele mais para trás. Não, senhor, eu não vou fazer nada disso. Ele não fala nada, ele só obedece. Aleluia. E Jesus vai usar o quê? O barco de Pedro. Sabe o que é que Jesus quer fazer nesta noite? Usar o barco da sua vida. Aleluia. Porque o barco da sua vida tem sido usado por outras coisas, menos por Jesus, Natanael. Quando o barco da sua vida era usado pelas drogas, para onde é que ele ia? Para a igreja? Quando o barco da minha vida era usado pelo crime, pelo álcool, pelas prostituições, jamais ele iria para a casa de Deus, e sim para o caminho do inferno, irmão. Aleluia. Para o caminho de tormenta, para o caminho de sofrimento, para o caminho de escravidão. Mas quando Jesus ele decide entrar na vida do homem, no barco do homem, o seu rumo é diferente. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa que Jesus quer fazer nesta noite é entrar no barco da sua vida. Glória, glória, glória. É entrar na sua casa, é entrar na sua família, para que tudo mude. Aleluia, aleluia. Quando Jesus entra dentro de um lar, as coisas não ficam mais do mesmo jeito. Aleluia, aleluia. Tudo muda. Porque ele entra para mudar por inteiro, não é por metade. Jesus não trabalha por metade. Jesus trabalha por inteiro, irmão. Então lá está. Jesus entrou no barco de Pedro, tinha 2 barcos, por que ele não entrou no outro? Por que ele entrou no barco de Simão? Por que ele entrou no barco da sua vida? Hein, Rian? Mesmo nós fazendo tudo aquilo que não agrada a ele, por que é que ele entrou no seu barco? Por que ele escolheu entrar na sua vida? Me diga aí, tinha alguma coisa boa em você? Tinha alguma coisa que agradasse a ele? Mas ele decidiu entrar. Aleluia! Porque ele não depende de homens para dizer entra na vida dele aí que ele é bonzinho, não. Ele ama entrar na vida de pessoas que estão despedaçadas. Glória a Deus. Ele gosta de entrar de desafio, de mostrar para o homem do que ele é capaz de fazer. Aqui tem um bocado de ex, porque Jesus dá vontade, ele gosta dessas coisas. Jesus gosta de pegar aqueles que a sociedade não dá nada, para transformá-los e mostrá-los para ele quão belo eles ficaram diante do Criador. Aleluia. Jesus também quer fazer assim na sua vida. Jesus também quer fazer assim na sua casa. Eu não sei como é que você se encontra. Se você está alegre por causa desse culto, ou se você está se martirizando, murmurando dentro do seu lar.
Jesus agora ele vai dizer assim, Pedro, depois que Jesus termina de ensinar o povo, Jesus vai dizer assim, agora, Pedro, lança as redes. Como é que eu passei a noite todinha lançando rede, não tem peixe, e agora Jesus vem mandar eu lançar a rede, ainda é de manhã, pastor Henrique. Se eu tenho experiência de pegar peixe só à noite. Mas Jesus chega, ensina o povo, usa o barco de Pedro, e agora vai dizer para Pedro lançar as redes. O próprio Pedro que tinha passado a noite toda sem dormir, cansado de lançar a rede, mas ele disse uma coisa, mestre, nós passamos a noite toda trabalhando, mas ele disse assim, mas por causa da tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é que nos torna vencedor? Por causa da palavra dele, irmãos. Aleluia. Se nós obedecermos a palavra, você será bem-aventurado. Mas quem não obedece a palavra de Deus não recebe nada. Porque Pedro, por mais que tivesse passado a noite todinha, ele decidiu obedecer a voz de alguém todo-poderoso, irmãos. E quantas pessoas não querem ouvir a voz, obedecer a voz de Deus, porque querem andar segundo a sua própria palavra e não sobre a palavra de Deus. Aleluia. Nós vamos ver que o primeiro casal lá no Éden decidiu deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. E quantas pessoas não querem ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz da serpente? E quantas pessoas que em vez de serem guiadas pela voz de Deus, estão sendo guiadas pela voz da serpente? Porque sempre temos o direito de escolha. Deus não nos fez como robôs. Deus nos deu livre-arbítrio. Mas toda escolha, irmã Lima, tem as suas consequências. Não existe isso de bichinho nem bichinha. É porque escolheu. Quem escolhe o que não é para escolher, acaba colhendo o que não queria. É verdade. Aleluia. Então nós estamos aqui, irmãos. Mas agora Pedro vai dizer o que? Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Ele lançou a rede. Interessante que enquanto Pedro está lançando a rede, Jesus já tem lançado a rede sobre Pedro. Nós estamos pensando que aos nossos olhos nós não estamos vendo nada, irmão. Mas Jesus já tem lançado a rede sobre alguém aqui. Aleluia. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, crendo e acreditando. Eu estava lendo hoje, pastor Henrique, o livro do pastor Aleaquim. Aquilo me levantou o meu alto astral, irmãos. Ele disse que estava fazendo um culto e de repente chegou alguém com um caroço grande no seu pescoço, que nem poderia respirar direito e nem poderia falar direito. Aí ele disse assim para todo aquele povo, ele estava no Crato, ele conta no seu livro, e diz assim: nós não somos curandeiros, mas a Bíblia diz que no nome de Jesus pessoas serão curadas. E ele chegou a orar por aquela vida e foi embora. E chegou a notícia que o homem foi dormir. O caroço se sumiu. Aquele caroço que estava lá, o homem mesmo foi contar o testemunho. Na hora disse assim, porque é costume das pessoas querer a cura e não querer Jesus. Ele disse assim, quer Jesus? Porque ele sabe, se ele morresse, ia perder a salvação. Mas ele disse assim, eu não quero Jesus, eu só quero oração. E mesmo assim aquele pastor disse, pois nós vamos orar. E Jesus vai curar. Ele falou com toda a intuição divina. E ele orou e foi embora. Mas o rapaz chegou e contou e disse, agora eu quero Jesus. Porque esse Jesus tirou da minha vida aquilo que fazia com que eu nem falasse nem respirasse. Milagre, irmãos. Então quem vê
você vive fazendo a obra, conta milagres, irmãos. Conta os extraordinários de Deus. Aleluia. Então nós estamos diante de Pedro, que está lançando as redes, irmãos. Que a Bíblia diz que ele passou a noite toda e não pegou nada. E agora ele lançou a rede. E o texto da Bíblia vai dizer que eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Aquilo que nunca aconteceu na sua vida estava acontecendo agora. Por quê? Porque obedeceu a palavra de Jesus. Só porque obedeceu. Quem obedece prospera, irmãos. Quem obedece vai para frente, irmãos. Quem obedece cresce. Quem obedece desenvolve, irmãos. Mas quem não obedece, irmão, infelizmente. Mas eu não sei quem é você desta noite. Eu não sei se você se afastou dele. Eu não sei se você é um desobediente. Mas mesmo assim Jesus está de braços abertos para você nesta noite, para te dar uma oportunidade. Porque oportunidades são coisas que vêm e não pode mais voltar. Porque nós pensamos, nós somos daquelas pessoas que queremos deixar tudo para amanhã. E nós não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje. Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Quantas pessoas foram dormir e não acordaram mais? Porque o amanhã só pertence àquele que criou o céu, a terra, o homem, a mulher, o mar e os animais. Então o fôlego de vida pertence a ele, irmãos. Então imagine aqui Pedro quando vai ver esse milagre, irmãos. O milagre foi tão grande, de a tal ponto, as redes começaram a se romper. Teve que Pedro acenar para os outros pescadores. Para quê? Para virem ajudar, porque a pesca foi tamanha. E o interessante é que o texto vai dizer que quase os barcos iam a pique. Quase os barcos iriam afundar por conta do tamanho daquele milagre. Porque o que Jesus faz é grandioso, irmão. O que Jesus faz é poderoso. E o que Jesus estava mostrando para Pedro, Pedro ficou impressionado de olhar para Jesus e ver ele como um Senhor, um Salvador, e olhar para ele mesmo e dizer assim: eu sou um pecador, e se considerar, mandar com que Jesus saia de perto dele. Jesus não queria sair de perto de Pedro, Jesus queria se aproximar de Pedro. E o que é que Jesus quer nessa noite, nesta comunidade? Se aproximar de você. Porque Ele quer ser o centro da sua vida, irmão. Jesus, Ele quer continuar controlando seus passos, lhe direcionando, irmão, lhe dando as palavras certas, para onde você deve ir, para onde você não deve ir, o que você deve fazer e o que você não deve. Glória a Deus. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida, como está fazendo com muitos que se encontram aqui. Pedro está impressionado com Jesus Cristo, de tamanho milagre. Ele nunca viu aquilo, irmãos. Por isso que ele olhou para Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Sabe o que é que eu entendo? Aqui está bem iluminado, não é? Mas se eu pisar numa lama e tiver tudo escuro, a única coisa que eu vou sentir é o mau cheiro, mas eu não vou saber o quanto eu estou sujo. Assim é um pecador. Quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais ele vê a sujeira que há na sua vida. Porque Jesus, sendo luz, Ele nos ilumina e nos mostra a sujeira que há em nós. Para quê? Para nós nos limparmos. E quantas pessoas estão sujas, mas não querem se aproximar da luz? Porque se aproximar da luz, a luz vai mostrar a sujeira que há na sua vida.
Romanos 3:23, a Bíblia vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é pecado, irmãos? O pecado é a desobediência contra Deus. Pecado não é só usar droga. Pecado não é só matar, não é só roubar. Pecado não é só desejar a mulher do próximo. Pecado é desejar o mal do vizinho. Pecado é falar mal do seu vizinho. É tanta coisa que é pecado. E uma coisa que nós temos que olhar para nós é olhar para nós assim: tão grande eu sou pecador. E olhar para Jesus, que tão grande Ele é Salvador, irmãos. Você precisa dele como todos nós precisamos de Cristo. Se nós não precisarmos de Cristo, Cristo não precisaria vir à terra para morrer por nós. Mas Ele veio porque Ele sabia da nossa necessidade. Ele sabia que nós não conseguiríamos ser salvos por si próprio. Por isso que Ele veio fazer a ponte. Por isso que Ele derramou o seu sangue. Por isso que Ele ressuscitou. E por isso que Ele vive e reina para todo sempre. Nós não estamos falando de um deusinho feito por mão de homem, não, irmão. Nós estamos falando do Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. Nós estamos falando deste Deus aqui. Agora você imagine, irmãos. Imagine nós estivéssemos lá vendo aquele tamanho milagre. Porque o único que olhou para Jesus e falou foi Pedro. Mas o texto da Bíblia vai dizer que a admiração tomou conta de todos, irmãos. A admiração não tomou conta só de Pedro, mas todos estavam admirados com o tamanho milagre que Jesus fez naquele dia. Jesus não fez um milagre pela noite, onde os peixes iam comer. Jesus fez um milagre pela manhã, onde os peixes se escondiam, para mostrar sobre Pedro que ele tem o poder sobre a natureza, para dizer aos peixes: entra na rede, vem porque vocês são meus, vocês pertencem. Assim como as estrelas, Ele chama cada uma pelo seu nome. Ele chamou todos aqueles peixes para dentro daquela rede, para mostrar quão grande é o seu poder. E quem era que estava mais perto? Seus sócios. Quem eram seus sócios? Tiago, João. Interessante que eles estão admirados. Só Pedro falou, porque Pedro sempre falava. Pedro demonstrava tudo de uma vez, irmão. Pedro não pensava para falar. Pedro falava antes de pensar. Será que tem alguém assim aqui? Que não pensa antes de falar. Fala antes de pensar. Assim era Pedro. Tudo que vinha ele falava: Senhor, se é tu, manda com quem eu vou andar sobre os mares. Eu venho. Assim era Pedro. Mas Jesus naquele momento estava dizendo o que para Pedro? Não temas. Pedro estava temeroso por grande aquele milagre. Pedro naquele exato momento, irmão, Pedro poderia pegar todo aqueles peixes e dizer assim: agora eu estou rico, viu? Agora eu acertei na loteria. É peixe demais, irmão. Agora eu vou vender peixe, agora eu vou ter dinheiro no bolso, eu vou ter alimento. Mas só que Pedro viu tudo aquilo, o poder, a majestade de Jesus, e aquilo fez com que Pedro largasse aquilo que ele estava fazendo. Para quê? Para seguir a Jesus. Aquele homem poderia ficar rico, mas Pedro não olhou para as coisas da terra. Pedro olhou para Jesus, que é das coisas do céu. Para onde você tem olhado nesta noite? O que você é capaz de largar por Jesus? Pedro largou a pescaria. Pedro largou o seu trabalho só para seguir Jesus, porque ele sabia que Jesus tem o melhor para a
sua vida. Quantas pessoas entendem nesta noite que o melhor para a sua vida é Jesus? Porque se nós tivermos carro, tivermos casa, tivermos ouro, tivermos prata e não tiver Jesus, não temos nada. Mas se nós tivermos Jesus, a Bíblia diz que as outras coisas serão acrescentadas, porque isso é consequência da salvação das nossas vidas, irmãos. Você decide nesta noite ficar da forma que você está, ou tentar vir até Jesus e mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu rumo, permitir com que Jesus guie o barco da sua vida. Você tem a escolha, porque Pedro também teve a escolha dele naquele exato momento. Pedro poderia muito bem, diante daquele milagre, junto com os seus sócios, não ter seguido Jesus, ficar só admirado, porque muitas pessoas são admirados com as coisas de Jesus. Jesus não quer admirador. Jesus, ele chama você para ser discípulo. Jesus chama você para o segui-lo. Aonde quer que ele vá, você vá também. Porque Jesus, a palavra de Deus diz lá em João 14:6, o versículo 5, Tomé vai dizer: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantas pessoas conhecem Jesus só de ouvir falar, mas não tiveram um encontro com Ele, não deixaram Jesus entrar na sua vida, não deixaram Jesus entrar na sua casa. Agora eu me lembro de um irmão que disse que o pastor disse assim: já deu oportunidade para tudo na vida. Deu oportunidade para o forró, deu oportunidade para o reggae, para o funk, para a bebida, para a droga. Só falta você dar oportunidade para uma pessoa entrar na sua vida. Quem é? Jesus. Eu digo que quando ele entrar na sua vida, você não se arrepende. Aleluia. Porque eu também dei a oportunidade, eu disse para ele entrar na minha vida. Porque Jesus não é como o diabo, irmãos, que chega na vida do homem e arromba tudo, acaba com tudo, destrói tudo. Jesus chega para colocar a vida do homem no seu devido lugar, porque a vida do homem sem Jesus já está bagunçada. Mas Jesus, ele quer entrar na vida de pessoas aqui. Por quê? Porque ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer morada em você, porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Eu não sei se você ainda é morada dele, mas nesta noite, segundo Apocalipse 3:20, ele está batendo na sua porta. Ele está batendo porque ele quer entrar. Imagine você ouvir dele, mas ele está fora da sua vida. É como alguém que tanto tenta, abre aí. O Wesley abre a porta, o Wesley abre a porta, o Wesley só permite eu entrar. Eu só entro se o Wesley abrir. Do mesmo jeito é Jesus, ele está lá, ó. Pum, pum, pum. Faz dias que Jesus bate, pum. E tem pessoas que estão dando desculpa: não, hoje não, qualquer dia eu vou, quando eu estiver preparado. Jesus não chama ninguém preparado, irmão. Se fosse assim, ele ia esperar eu sair das drogas, do álcool. Não, ele me pegou numa vida frustrada e transformou, como transformou muitos aqui. Porque o intuito dele é esse. Ele quer que você dê o primeiro passo, que ele se responsabilize. Pedro só poderia, era para fazer só o quê? Só lançar a rede. Porque a palavra de Jesus foi para quê? Para que Pedro lançasse. E Pedro lançou, e os peixes vieram. Então você faz a sua parte e Jesus faz a dele. Qual é a parte do cristão? Ora, que Jesus vai responder. Se nós não orar, Jesus não responde. Por isso que a Bíblia diz: pedir, pedir, né? Peça mesmo, seja pidão, que você vai receber. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade.